todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Inês e hoje eu trouxe uma palavra para a meditação de cada um de vocês. Então, trouxe uma palavra para meditação, espero que não seja muito longa, mas se for longa eu corto, faço a primeira parte e a segunda parte, mas o importante é passar essa palavra para vocês, porque o Senhor me despertou para estar falando de um tema que não é, creio que às vezes nem é muito abordado, nem mesmo em culto muitas das vezes, é bem difícil, ou quando fala em alto, mas pregado, sim, creio eu, não sei, talvez não seja tanto, pelo menos eu, na minha experiência, assim, né? Apesar de não ter muita, mas minha experiência é bem difícil de ter ouvido, ao meu ver, assim, de ter uma pregação falando sobre isso, que é sobre a brevidade da vida. Como vocês viram no título, o Senhor me despertou para estar falando disso, porque o Senhor simplesmente me falou que pessoas precisariam ouvir sobre isso. E o Senhor tinha me dado uma passagem acerca sobre essa brevidade que nós temos da vida. E essa passagem se encontra em Salmos, capítulo de número 39, Salmos 39, a partir do versículo 4. E o versículo de número 5. Mas também eu vou estar falando alguns outros versículos. E eu vou estar depois deixando na descrição as referências bíblicas, para que vocês possam ler depois direito e meditar um pouco em casa. Oriento também já lerem o Salmo 39. O Salmo de número 39 é curto, são só 13 versículos. Então, creio que não vai ficar difícil. E diz assim, Salmo de número 39, a partir do versículo 4. Versículos de número 4 e 5 diz assim: Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, o que ela é, para que eu possa saber o quão frágil eu sou. Eis que tu fizeste meus dias como o palmo e minha idade é como nada diante de ti. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Por que o Senhor me trouxe essa passagem? O Senhor me trouxe essa reflexão porque Ele quis trazer para nós. E muitas das vezes nós pensamos tanto no hoje, tanto no agora, mas o Senhor tem me feito meditar até mesmo desde a semana, quase no finalzinho da semana passada para o início dessa, onde, então, o porquê que o Senhor me trouxe essa passagem e o porquê sobre esse tema. Porque é importante nós abordarmos esse tema e é algo que o Senhor falou que era necessário, porque pessoas já precisaram. Porque tem pessoas que possam muito bem estar indagando ao Senhor o porquê de certas situações. O porquê de certas situações, o porquê estão passando por determinadas situações, onde muitas das vezes indagam o porquê, Senhor, aquela pessoa está sendo acometida dessa X doença, o porquê que essa pessoa está acometida dessa enfermidade, ou porquê eu estou passando por isso. E possam estar, muitas das vezes, você que está assistindo, passando por uma situação em que possa estar desacreditado pelo ser humano, possa estar desacreditado de que possa mudar a situação. E é até meio complicado de falar sobre esse tema, porque é um tema muito delicado, mas é um tema que é necessário falar. Que nós passamos por essa dificuldade, por essa limitação que o ser humano tem. Essa limitação que nós temos é simplesmente a demonstração de que nem tudo não está no nosso controle. Não é nem tudo. Nada está no nosso controle. E muitas das vezes sim, vão ter situações em que nós não vamos compreender o porquê que o Senhor vai permitir certas coisas ocorrerem dentro de nós, ou ao nosso redor, ou presenciarmos com alguém próximo a nós. E o Senhor me fez refletir isso desde a semana passada. E de uma certa forma o Espírito Santo de Deus trouxe para mim que é necessário nós refletirmos sobre isso, sobre o nosso tempo nesta terra, como nós temos usufruído o nosso tempo aqui na terra,
como nós temos investido nosso tempo aqui na Terra, porque como o salmista fala, nossos tempos aqui é curto, é como um palmo, e a idade dele, ele mesmo fala, e a minha idade é como nada diante de ti, ou seja, nós somos, se formos olhar, nós somos realmente nada, entendeu? Decorrer, tem muitos salmos aqui, passagens que falam que até mesmo a nossa idade não é comparado com a eternidade do Senhor. Ou seja, a gente não experimenta, vamos dizer assim, aquilo que nós fomos criados para experimentar, que no caso é a eternidade. Por consequência do pecado, a morte veio. Por consequência do pecado, nossa vida aqui na Terra foi encurtada. E de várias formas ela é encurtada. Não só na forma de você crescer, envelhecer e depois da velhice ter o fim. Não, às vezes ser encurtada por enfermidades, por traumas, por situações, N situações. E o Senhor me trouxe essa passagem, o Senhor me trouxe essa reflexão para estar passando para vocês, porque muitas das vezes nós paramos e não entendemos, e vai ter momentos que simplesmente nós não vamos entender, porque o Senhor nos chama para crer. Às vezes é fácil falar, mas só quem vive as dificuldades, as limitações, o que tem passado, só você sabe o que tem passado. Talvez não seja algo de um risco à vida, risco à tua saúde, mas muitas das vezes é necessário nós trazermos a lembrança, o Espírito Santo nos trazer a lembrança de que a nossa vida é breve e como nós temos investido na nossa breve vida aqui nesta terra. Então, o Senhor, espero muito que este vídeo alcance e consiga transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar e aquilo que as vidas que estiverem ouvindo, que as vidas que estiverem ouvindo possam serem consoladas nesse momento. Talvez você esteja assistindo e simplesmente presenciou uma situação que te entristeceu, talvez você esteja de luto, talvez você esteja desanimado porque todos os recursos se esvaíram e você não tem mais como, por si só, tomar a iniciativa, você só tem que aguardar e esperar. Quantos têm esse diagnóstico da vida, digamos assim, onde chega um ponto que você não tem como fazer nada. Você simplesmente ou decide crer ou você abandona o barco. Mas eu estou falando aqui para aqueles que ainda estão tendo esperança, aqueles que ainda estão crendo. E o Senhor nos chama para, independentemente das situações e das circunstâncias, nós crermos nele. Porque Deus é um Deus que faz e Ele não abandona os seus. No capítulo 37, no versículo 25, Davi ele fala. No versículo 25 do capítulo 37 de Salmos mesmo, ou seja, 2 capítulos anteriores, Davi ele fala que ele foi jovem, que agora, no momento, ele estava velho e que ele nunca viu um justo sendo desamparado. Nós podemos até mesmo presenciar que até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, o Senhor também os guarda, os ampara. Ele não deixa até mesmo aqueles que são, ele não deixa até mesmo aqueles que não creem nele presenciarem a mão poderosa dele sobre a vida delas, para que elas venham se reconhecer que há um poder sobrenatural, um poder soberano, há um Senhor que existe, que trata e que tem domínio de todas as coisas. Então é um tema que mexe com as pessoas, porque até como eu falei, até é um pouco difícil de falar sobre isso, porque querendo ou não, a gente não quer abordar um tema que fala sobre o momento em que a nossa vida ela se esvai. Mas também o Senhor nos chama a refletirmos, a sabermos, a termos consciência disso. E é importante para nós que nós
nós venhamos entender que a nossa vida aqui é momentânea, que o nosso respirar no hoje tem que ser para honrar ao Senhor, porque o amanhã a Deus pertence. E se você acordou, agradeça ao Senhor porque acordou. Porque muitos, infelizmente, não têm acordado. Não tenha mais aberto os olhos do noite para o dia. E mesmo com dificuldades, mesmo que o diagnóstico do médico, do homem, diga que não tem mais jeito, que vai ter um fim, é Deus que dá a última palavra. Deus conhece melhor do que nós mesmos o que é melhor para nós. Há duas formas do Senhor vir para os filhos dele: no arrebatamento, ou do Senhor recolher-nos da terra. Então que o Senhor venha estar nos trazendo a lembrança, não para ficarmos nos corroendo, não para termos medo do futuro, mas que nós também temos que ter um entendimento que a nossa vida está na palma das mãos do Senhor. Então, a brevidade da vida é algo que nós devemos refletir. Número 4 de Salmo 144 diz, Salmo 144, verso 4, diz assim: o homem é como a vaidade, os seus dias são como uma sombra que passa. Ou seja, li versos aqui que dizem que a nossa vida é simplesmente breve. Até mesmo no momento de dor, usar este momento de tristeza, de dor, para também auxiliar alguém e reanimar aquele que possa estar enfraquecido. Dar esperança àqueles que necessitam de esperança. E que nós venhamos viver da forma certa. Eu vou estar orando para vocês, em favor da minha vida e da vida de vocês também. Nos versículos que eu vou pôr, que o Espírito Santo vai estar falando no teu espírito, consolando o teu coração. Amém? Fique na paz do Senhor, fique com Deus. Jesus é a nossa força. Não esqueçam de compartilhar, de mandar, de se inscrever e deixar o like. Tá bom? E comentem. Tá bom? Isso é de grande valia também para me ajudar a desenvolver melhor o canal. Como eu falei, estou iniciando, então preciso ainda me adequar a muitas coisas. Tá certo? Um beijo, fique na paz do Senhor.